Temos crianças hoje? Vai ficar por aí mesmo? Então tá bom. Ok. Temos sentido falta de algumas pessoas. Eu sei de pessoas que estão enfermas, né, que nós temos orado. A Lúcia é uma dessas, né, que nós temos orado, e outras pessoas que tem vindo às minhas mãos assim, sobre pessoas que estão precisando de orações. Nós temos orado nas quintas-feiras, tá certo, queridos? Então que Deus possa alcançar essas vidas com poder e graça. Amém, queridos? Muito bem. Abra a palavra de Deus no livro de Neemias. A você que está aniversariando nessa semana, nós não temos chamado aqui, né? Porque muitas pessoas estão online, então, para não ficar metade aqui, metade em casa, nós temos apenas orado e desejado que o Senhor abençoe a sua vida. Se você tem aniversaria de hoje até sábado, o Senhor te abençoe, que a sua vida seja grandemente festiva, em nome de Jesus. Eu sempre falo assim, principalmente em família, né? E que você possa comemorar mais um ano de vida com muita saúde, com muita alegria, e que todos os planos e desejos dos seus corações possam ser cumpridos para a glória do Senhor. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 20. Eu vou ler apenas um versículo, queridos. Essa é uma passagem conhecida, tá? A reconstrução dos muros de Jerusalém, tá, queridos? Mas como ênfase da palavra de hoje, eu quero ler apenas o versículo 20. Então lhes respondi, Neemias, claro, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Até aqui, porque o comentário seguinte já faz parte do contexto. Importante é essa posição que Neemias adotou diante da situação que nós vamos estar pensando aqui, discorrendo aqui nesta noite, tá bom? Mas ele foi muito firme, foi muito assertivo quando ele falou assim: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito na reconstrução, na reedificação dos muros, no caso. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Nós, seus servos, vamos arregaçar as mangas e vamos levantar esse negócio aí. Nós, seus servos, nós não vamos nos intimidar de jeito nenhum, pode vir o que for, nós vamos levar até o fim esse nosso projeto de reedificação dos muros. Que você nesta noite também possa sair deste culto, diante de todas as dificuldades que porventura surgirem, que nós vamos ver aqui hoje, certo, queridos? Que você possa, diante do seu desafio, falar assim: eu vou até o fim, eu vou alcançar o propósito do meu coração, custe o que custar. Tá certo, queridos? O sermão de hoje tem esse título aqui, ó, reações assertivas. Eu acho que é importante. Reação, você sabe o que é, né? Quando você reage a uma situação. Assertiva, o que é uma pessoa assertiva? É uma pessoa firme. Uma pessoa firme. Ser assertivo é ser direto. Ser assertivo é aquela atitude de não se deixar intimidar. Ser assertivo é aquela atitude de não se deixar constranger, muito menos desanimar. Nós temos diversas definições de assertividade, certo? Eu trouxe essas palavras conectado à palavra de hoje. Seja um homem, uma mulher assertiva, ou seja, que não se intimida, que não se constrange, que não se deixa desanimar, que não joga a toalha, que não desiste do que você precisa fazer. Amém, queridos? Então dá uma olhada para quem está perto de você, faz tempo que a gente não faz isso, né? Fala assim: seja assertivo, ou seja assertiva. Porque a assertividade seja assertivo, meu irmão, minha irmã. Você também está em casa, tá? Tenha reações assertivas, reações firmes, reações convictas. Amém, queridos? Assertividade é uma capacidade de se afirmar de maneira clara, de uma maneira muito objetiva e de uma maneira segura. Isso é assertividade. Quando Neemias, ele se sentiu assim movido, a história vocês conhecem, né, queridos?
Ele foi lá, ele deu uma olhada, ele deu uma mirada ali e chegou então com esse desejo no coração de reedificar os muros, certo? Quando ele se sentiu movido a reedificar os muros de Jerusalém, com certeza, irmãos, com certeza, ele teve plena consciência de que seria um empreendimento difícil. Ah, queridos, claro, ele olhou o tamanhão daquele negócio ali, ele falou, não, isso aqui vai ser moleza. Claro que não. Por isso que diante das nossas lutas, nós não podemos falar assim, não, vai ser moleza, você tem que encarar com realismo. A sua dificuldade, a luta que você está enfrentando, tem que ser enfrentada com realismo. É isso que está acontecendo. Assim também, ele viu aquelas muralhas, ele viu aqueles muros, ele tinha certeza que seria um empreendimento difícil, que seria um empreendimento cansativo, que seria uma tarefa exaustiva, estressante, desgastante e demorado. Então, irmãos, irmãs, diante de situações que nós enfrentamos, por mais que a gente seja homens e mulheres de Deus, dependendo do que é, você tem que ter consciência que vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Pode ser que canse a beleza, está entendendo, irmãos? Pode causar estresse físico, emocional, pode. Não estou falando inglês não é, queridos? Você sabe muito bem o que eu estou falando, né, queridos? Você provavelmente já enfrentou situações que por mais crente, por mais que tenha orado, foi cansativo, foi exaustivo, foi estressante, foi demorado, não aconteceu assim, foi todo um processo. Assim então, Neemias também ele tinha consciência que seria desse jeito, tá bom? Por isso que ele sabia que seria exigido dele, enquanto líder, mas de todo o pessoal da sua equipe de trabalho também, muito preparo, irmãos. Por isso que eu falo assim, tenho insistido falando de uma forma ou de outra, você tem que ter preparo para você enfrentar as situações, principalmente espiritual, mas também preparo de cabeça, né, irmãos? Porque tem gente que já vira a mesa, já chuta, já desiste de tudo, né, queridos? Certo? Então nós temos que ter preparo, muito preparo, e também disposição. Ele sabia que tem que ter muita disposição para superar os desafios que seriam exigidos deles. Sabe, irmãos, pensando aqui nas possibilidades, sempre é bom a gente pensar nas possibilidades, né? Talvez nem todos tivessem noção do quanto de superação eles teriam que ter, mas principalmente de ordem emocional, irmãos. Emocional. Além do desafio, do tamanhão daquele muro, da tarefa toda que eles teriam que fazer, eles teriam que ter uma capacidade de superar emocionalmente, porque vocês conhecem a história, vocês sabem muito bem o que eles tiveram que enfrentar, que é o que eu vou estar discorrendo com vocês. No sermão de hoje eu vou estar falando mais, vou estar enfatizando mais das dificuldades que eles tiveram que enfrentar. Tá bom, querido? E o quanto eles tiveram que ter equilíbrio emocional, o quanto eles tiveram que manter a cabeça no lugar, o quanto eles tiveram que ter uma disposição interna forte. Por isso que eu vou estar falando sobre dificuldades, tá? Que pode bater com as dificuldades que você esteja enfrentando, de outra ordem, claro, mas que você possa aprender na palavra de hoje. O quanto eles tiveram que enfrentar e o quanto eles tiveram que superar para chegar até a conclusão da reconstrução dos muros. Tá bom, queridos? Amém? Deu para entender? Estou sendo claro? Né? Amém. Então, ser assertivo é por isso. Foi requisito imprescindível. Direto, firme, objetivo, visão, focado. Isso é ser assertivo. Primeira coisa que eles tiveram que enfrentar, aqui eu vou sempre usar duas palavras assim que caminham juntas, tá bom? Você que gosta de anotar, você sabe que eu tenho mandado tarefa para todo mundo, né? Eu gostaria que o máximo de pessoas pudessem mandar as respostas para mim, porque é uma forma que eu tenho usado para poder sondar você, para ver se você tem entendido a palavra. Tá? Então, manda para o WhatsApp, complete essas frases, né, queridos? Tenha sido assim. Então, você que gosta de anotar aí, né, ou pelo menos gravar, anote essas palavras. Primeiro item, enormes e assolados. O que era enorme? Já falei, né? E qual era o estado? Assolados. Olha as dificuldades que eles começaram se deparando, tá? A dimensão dos muros, irmãos do céu, não dá nem para imaginar. Eu acho que nenhuma construção, por mais que você viaje para o Nordeste, para esses lugares onde tenha castelos, você vai ver uma dimensão como essa que devia ser a muralha de Jericó.
De Jericó não, de Jerusalém. Certo, queridos? Deve ser assim, assustadora. Pesquisa que eu fiz, o comprimento era de 4.018 metros. Altura média de 12 metros. Espessura de 8,5 metros. 8,5 metros. Dizem que tinha casas assim em cima dos muros. Tá? O problema é que, além de ser desse tamanhão, estavam em ruínas. Que é o que mexeu com Neemias, né, queridos? Os muros estavam assolados, completamente destruídos, capítulo 2, versículo 13. Tá aí no livro de Neemias. Irmãos, olha por que eu estou falando que é uma questão de batalha emocional, psicológica, né? Imagine como é que a visão que ele teve das muralhas entraram pelos olhos dele, de Neemias. Você sabe que nossas primeiras reações começam pela forma como a gente vê. Algo que eu preguei na quinta-feira, a forma como você vê. A forma como você vê o exterior pode mexer com o teu interior. Está entendendo, irmão? Imagine Neemias vendo aquele lá. Lucas 11:34 fala: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Certo? Imagine como Neemias deve ter se sentido quando ele viu. E nós estamos falando de reação, né, irmãos? Como ele deve ter sentido, e na hora que ele viu o negócio, como ele reagiu. Imagine. Assim também você, meu irmão, minha irmã, diante daquilo que você está vendo, das suas lutas, o que você está vendo? E como é que você tem reagido diante daquilo que você está vendo? Essa é a questão, sabe? E você sabe que, se os olhos são as lâmpadas do corpo, dependendo de como você olha e você interpreta, de como entra na tua cabeça, nas tuas ideias, você reage no seu corpo. Você pode estufar o peito e falar: eu vou com tudo. Ou você pode falar assim: meu Deus. Está entendendo, irmãos? Você reage fisiologicamente. E se você fizer assim, ó, essa reação, dá até para saber o resultado, né, irmãos? Por isso que, preste atenção nesse primeiro item: enorme e assolado. De repente você olha para o teu casamento, tá? O problema é grande e está destruído. De repente você olha para a tua família, é um problemão de enorme e está ruído. De repente você olha para o espelho, se olha no espelho, e você olha uma pessoa se acabando fisicamente. Agora, como é que você reage? Deus vai me ajudar a reconstruir? Ou você vai reagir? Estou morto. Está entendendo, irmãos? Por isso que é reações assertivas ou reações erradas. Segundo, problemas em dupla que eles enfrentaram, que você pode estar enfrentando: zombarias e desprezos. Tudo tirado da palavra dessa passagem de Neemias, tá bom, queridos? Quando uma tarefa é desafiador, mas a gente recebe palavras de encorajamento: não, você vai conseguir, você vai vencer, em nome de Jesus, nós estamos orando, né? Aí você se anima, você se enche de energia interior, certo? Você se sente animado e se sente encorajado a enfrentar. É isso que nós fizemos com o pastor Beto, por exemplo, que a Viviane vivia escrever, todo dia ela escrevendo um relatório. Eu, na medida do possível, mandava ali pelo Facebook mensagens para ela, sabe? Mensagem de encorajamento, mensagem de ver como isso é importante para a gente se manter na linha, focado e na cabeça equilibrado, a cabeça equilibrada, seus pensamentos equilibrados. Como é importante a gente fazer isso com a Lúcia, certo? E com outras pessoas que estão passando por lutas, palavras positivas, palavras de encorajamento. Agora, e quando os comentários são negativos? Irmãos. E quando o que você ouve ou você vê pelo olhar, não vai dar certo, já era. Você acredita nisso? Eu lembro de um comentário lá em Londrina na época, sabe, que um pastor comentou que estava orando para que o irmão cresça na restauração do casamento, sabe?
essa mulher ouviu num salão de beleza, esses salões de beleza que às vezes saem coisas feias, né? Falaram assim, mas você acredita que teu marido, sem vergonha, vai se corrigir? Irmãos, a gente não precisa falar essas coisas. A luta já é grande, as muralhas já são enormes, está tudo ruído, ainda fala que não vai conseguir, né? Grande ajuda, né, irmãos? Então, olha aí, o que aconteceu lá? Neemias, o seu povo, a palavra de Deus fala, você vai ver um versículo aqui no livro de Neemias, que estavam animados para fazer. Mas aí começaram a tratá-los como se eles tivessem cara de palhaços. Por isso que é zombaria e desprezos, sabe? Para fazer os outros rirem. Esses caras são bobos, macho, tá tudo louco. Imagine, irmãos, você está louco achando que vai dar certo, você está louco que você vai passar nesse concurso, né? Você nem estudou direito, você nem não sei o que, vem cheio de papo, né, queridos? Nós não precisamos desse tipo de comentários, certo? Tudo isso foi o que Neemias e seu pessoal enfrentou. Quando 3 sujeitos chegaram para eles e falaram assim, versículo 19 do capítulo 2, que é isso que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo para a reconstrução dos muros, né, queridos? Como que dizendo, vocês não têm senso de ridículo, não? Então, queridos, superar pressões externas que provocam pressões internas é um tremendo desafio. Você talvez, então, aqui falando, sempre trazendo para nós, para a nossa realidade aqui, né? De repente você está passando por situações que você precisa, você está crendo, você está orando, você está munindo-se de fé, tá? Mesmo com tantas contrariedades, com tantas coisas que você está vendo, né, que está negativo, mas você como homem e mulher de Deus, você que crê na suficiência de Deus, por isso que nós vimos aquele versículo no começo, aqui nada é algo demasiadamente maravilhoso para mim. Quando nós queremos crer nisso, nós nos apegamos nisso aí, queremos nos manter firmes, continuar orando, continuando crendo na superação, na cura da Covid, na cura do câncer. Aí chega pessoas negativas, tira fora. Terceira coisa que eles enfrentaram, a consciência de que eles eram limitados e incapazes humanamente falando. Tem situações, irmãos, que a gente sabe da nossa limitação, a gente sabe dos recursos que nós temos, a gente sabe que nós somos assim, pessoalmente incapazes. Por isso que a gente recorre a Deus, né, queridos? Eu sempre oro assim, Deus, o que nós podemos fazer, nós fazemos, aquilo que nós não podemos fazer, é o Senhor que tem que fazer. É na área do divino, na área do sobrenatural. Então, dependendo da complexidade de uma tarefa, é comum vir sentimento de limitação e de incapacidade. É comum, tá? Não somente temos dos recursos que a gente tem disponíveis, mas principalmente por causa do tamanho da bronca, né, irmãos? É claro que Neemias e o seu pessoal, a hora que eles chegaram ali em Jerusalém, eles viram aquele treco lá, tudo caído no chão, tudo em cinzas, tudo em escombros. Se eles se deixassem levar pelo que eles viam e pela limitação consciente que eles tinham, que eram limitados, sabe? E pelos recursos que eles tinham, que eram restritos, eles poderiam ter levado avante a tarefa, tá? Então, queridos, essa foi a intenção daqueles 3 caras ali, né, que chegaram e quiseram tirar da cabeça deles, sabe, essa ideia da reconstrução do muro, falando assim, olha, vocês não se enxergam não, vocês não conseguem, você não pode, certo? Quarta coisa, também de pressão, a certeza que tinha muito a fazer e muito a tirar, muito a fazer e muito a tirar, certo? Uma fase crítica de todo empreendimento, irmãos, você também sabe disso, só estou aqui reforçando, uma fase crítica, uma empreitada assim de grande porte, que é trabalhosa, que demanda muito tempo, que é um processo longo, é quando o cansaço começa a tomar conta. Claro, isso acontece, né, irmãos? Sabe? Cansaço começa quando, tanto física, cansaço físico quanto emocional. É uma fase perigosa. Uma fase perigosa. Porque no começo, né, irmãos? Está todo mundo animado, né? Ei, Yahoo, né? Vamos lá, aquele faz até grito de guerra, né? Até grito de guerra.
cheio de gás, cheio de vontade. Assim nós podemos pensar que o povo também começou a reedificação dos muros de Jerusalém, todos animados. Mas então, depois de tanto já terem feito, como você, por exemplo, no meio das suas lutas, você já fez tanto, já trabalhou tanto, já conversou tanto, já ajudou tanto, já lutou tanto, e eles também já reconstruíram tanto dos muros. Versículo 6 aí, viram que estavam chegando na metade do muro. Sabe, irmãos? Às vezes você está tentando resolver um problemão na sua vida, na sua casa, é que você não tem como medir assim, né? Mas eles puderam ver, poxa, nós chegamos na metade do muro, tem mais um tantão ainda para fazer, e nós estamos cansados, e pior do que cansaço, versículo 10, eles viram que tinha muito entulho no meio do caminho, sabe? Teria que tirar muita coisa do caminho. Estávamos só na metade do muro e ainda tinha um montão de coisas para tirar. Sabe quando eles olham e falam assim, ai, você já ficou assim diante da sua luta? Ai, Jesus, não aguento mais. Ai, cansou a beleza. Ai, estou cansado, estou esgotado. Não consegue nem falar alto mais, né? Sabe? Assim eles estavam. Tanto que a palavra fala assim, os carregadores estavam mais que esgotados. Ah, meu irmão, minha irmã, então você percebe aí, né? Alguns passos aí. Primeira coisa, cuidado com as suas lutas, que muitas vezes são enormes, estão assoladas. Cuidado com a sua reação diante de zombarias e desprezos. Cuidado com a tua reação quando vem a consciência de que você é uma pessoa limitada e incapaz. Cuidado, meu irmão, minha irmã, quando você percebe que ainda está no meio do caminho, no meio da trajetória e tem muito a fazer. E de repente ainda tem muito a lutar pelo seu filho, pela sua filha, tem muito a ficar ainda em hospital, está entendendo, irmãos? Tem muito ainda de batalhar pelo seu lar, pela sua família. Mas olha como é que você reage diante disso. Vai desistir ou vai falar aquilo que nós lemos no versículo 20? Deus do céu é que nos dará bom êxito. Sabe? Nós, seus servos, vamos até o fim. Como é importante isso, né, queridos? Quinta coisa que eles tiveram que enfrentar: ataque franco e tomarem providências contra isso. Defesa, ataque e defesa. Quando os inimigos da reconstrução dos muros concluíram que Neemias e o povo iriam até o fim, aí eles planejaram um contra-ataque para matá-los. Olha o que eles pensaram: vamos matar esse cara, vamos matar esse pessoal aí, vamos chegar com espada e vamos cortar a cabeça de todo mundo e quero ver esse muro terminar. Mais ou menos isso, certo? Assim, no versículo 11, faremos cessar a obra. Ou seja, partindo para a ignorância já, né, irmãos? Não é nem no verbal, não é na ironia, nem na zombaria mais, agora chegaram de fato, vamos chegar. Mas aí, olha como é que Deus faz as coisas, né? Pessoas da vizinhança, que não estavam nem no projeto da reconstrução, perceberam isso. Versículo 12, abre o olho porque vão subir contra vocês. Avisaram. Tome suas providências. Ainda bem que Deus levanta pessoas, né, queridos, para nos alertar quando nós não estamos percebendo. A vizinhança chegou e falou: vão subir contra vocês. Então o que aconteceu? Neemias e seu exército, seu pessoal, armaram esquemas de proteção. Mas olha que pressão emocional, né? Psicológica. Colocaram famílias em lugares mais seguros. E os homens então armados se colocaram em posições de vigilância, enquanto trabalhavam nos muros. Pensa, irmãos, na tensão do povo. Pensa
Porque se mandaram fazer isso, é porque a coisa estava feia, né, irmãos? Eles sentiram isso. Por que estão mandando a gente para esse lado? Os homens estão subindo armados, todo mundo está de olho, né? Está vendo, está entendendo, irmãos? Assim também, às vezes, na sua trajetória, da sua conquista, você começa a ver coisas que podem te assustar. Pode te assustar. E fala assim, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E você começa a ficar tenso, começa a ficar angustiado. E numa dessas, começa a pensar em coisas que Deus falou para não pensar. Tá certo, irmãos? Aquela frase no popular, né? Quem é que pode dormir com um barulho desse? Aí perde o sono, perde a fome, perde a disposição física, aí sim, está caminhando para fracasso. E sexta e última coisa, queridos, que eu quero traçar com vocês, que eles enfrentaram: intimidação. Intimidação. Você sabe o que é intimidar, né? Lembra que eu falei que a assertividade é você ir contra a intimidação? Intimidação. Mas é nesse processo de intimidação que eles se fortaleceram. Então é intimidação e fortalecimento, esse último item. No capítulo 6 nós vimos que os contra começaram a arquitetar uma difamação contra Neemias. Olha, começa a apelar para mentira. Começaram a espalhar a notícia de que Neemias estava reconstruindo o muro, porque depois de reconstruído, ele queria ser o rei de Jerusalém. Está entendendo, irmãos? Ou seja, gente, vocês estão caindo numa conversa, que reconstrução do muro, o cara está querendo se eleger, é politicagem. Aí o que acontece? Junto com essa mentira, trouxeram uma outra mentira perigosa, a suposta voz de Deus. Fica esperto, meu irmão, minha irmã. Suposta voz de Deus que a gente chama de profetada. Uma coisa que, numa outra passagem, Deus fala assim, eu não mandei falar isto. Não sou eu que estou falando, então temos que tomar cuidado. Porque mandaram um suposto profeta para dizer para ele, para Neemias, que era o cabeça, que era o líder. Estão querendo te matar, Neemias. Foge para o templo e fica lá escondido. Neemias, na hora, ele sacou. Falei, querem me tirar da reta. Eu falo assim, daqui eu não saio. Eu vou até o fim. Olha a assertividade aí, queridos. Deus colocou no meu coração a reconstrução do muro e vou reconstruir esse muro. E vou estar na liderança até o fim. Essa história de fugir, cair fora, covardemente, para preservar a minha vida, é papo furado. Olha, irmão, como a gente precisa ter discernimento, né, queridos? Como a gente tem discernimento, tá? Então, pense, quem é que não ficaria amedrontado, né, diante de ameaças? Diante de ameaças? Quanta gente, pensa comigo, quanta gente, né, pode ter ficado amedrontado de começar a falar coisas que acredita, que coisa que defende, depois que a Marielle foi morta. Né? É assim que resolvem-se as coisas aqui no nosso Brasil. É assim que tentaram resolver o problema de Neemias. Cai fora, cai fora. Neemias discerniu, e na força de Deus, versículo 15, né? Liderou a reedificação dos muros até concluírem. Na Bíblia Shed tem uma frase, um comentário da Bíblia Shed: não pode haver inspiração divina numa profecia que nos convide a ser fracos na fé. Não pode haver inspiração divina numa profecia que nos convide a ser fracos na fé. Então, irmãos, concluindo aqui, já vamos passar para a Santa Ceia. Para reedificação. Cadê a água aqui? Deixa eu pegar a água aqui, queridos. Espera aí, só um instantinho. Para a reedificação dos muros de Jerusalém ser concluída, tiveram que enfrentar pressões externas, perceberam, né? Deu para perceber? E pressões internas, que tentaram derrubar eles no campo das ideias e das emoções, né? Nas pressões internas.
É importante nós percebermos que essa vitória requeriu de todos. Aqui sim, para você anotar os pontos positivos que ajudou eles a concluírem. Falei até agora só de pontos negativos, né? Mas os pontos positivos eu só vou citar. Para chegar até o fim, apesar de todas essas pressões em dose dupla que eu trouxe para vocês, primeira coisa que requeriu de todos, dependência total de Deus. Dependência total de Deus e confiança de que estavam dentro dos planos de Deus. Como isso é importante. Você tem convicção de que a reconstrução do muro, a reconstrução do teu casamento, a reconstrução, a cura, ou a volta do seu filho, a saída das drogas, hoje eu ministrei sobre drogas, né? É de Deus. Apesar de todas as pressões que eu mencionei aqui, fica firme. Dependa do Senhor. Segunda coisa, Neemias contou com apoio e cobertura de quem tinha autoridade sobre ele. Lembrando no começo desse processo que ele foi para o rei. E falou assim: rei, está acontecendo isso. Estou querendo, Deus tocou no meu coração reconstruir os muros. O Senhor me apoia. E o rei então deu uma carta. Meu irmão, minha irmã, a tua vitória, se tem pessoas que possam te apoiar e te dar cobertura, principalmente pessoas de autoridade sobre você, busque esse apoio, porque Neemias fez isso. Ele não foi com a cara e coragem, ele falou: não, eu tenho pessoas que podem ser costa quente para mim. Terceira coisa, ele montou uma equipe, né, irmãos? Equipe, sabe, uma força-tarefa que estivesse alinhada à visão da retificação dos muros. Assim também, meu irmão e minha irmã, não trabalhe sozinho. Não trabalhe sozinho. Você tem uma igreja, você tem família, sabe? Tomara que você seja uma pessoa que pode contar com a família, porque infelizmente nós sabemos de muita gente que não pode contar com a família, né? Mas você tem a igreja, você tem pessoas que podem te apoiar, certo? Ele contou com a equipe, distribuiu tarefas, e todo mundo comprou a visão. Outra coisa, Neemias esteve aberto a ouvir o que as outras pessoas tinham a falar, principalmente de alerta. Foi a questão das vizinhanças ali que viram as coisas aconteceram. Se Neemias fosse um cara orgulhoso, falasse assim: eu sei muito bem o que estou fazendo, e não teria mantido a guarda, não teria tomado as providências, certo, irmãos? Penúltima coisa, Neemias se manteve preparado para enfrentar ataques dos inimigos. Preparado. Você também, meu irmão e minha irmã, nas suas lutas, a conquista que você quer chegar, o objetivo que você quer alcançar, tem que ter preparo. Tem que ter preparo. E preparo é físico, preparo emocional, preparo psicológico, preparo espiritual e preparo material também, por que não dizer? Certo, irmãos? Porque tem coisas que você não é orando que você vai resolver, não. Tem coisas que você precisa entrar de fato com recursos. E por último, Neemias, buscou o Senhor constantemente. Cada vez que vinha ataque, ele chegava para o Senhor e buscava força no Senhor, direção e recursos pessoais. Amém, queridos? Então, para o nosso tempo de oração final aqui, a pergunta vale: o que você está querendo reedificar ou reconstruir? Ou fazer, né, queridos? Que Deus tenha ensinado a você como você ter vitória. Amém, queridos? Amém? Que Deus tenha te abençoado com esta palavra, certo? Nunca se esqueça, pressões vêm mesmo, externas e internas, mas busque ao Senhor, conte com o Senhor, dependência total dEle. Amém? Se coloque em pé, por favor. Feche seus olhos, por favor, você em casa também, se você entendeu a palavra. O propósito desta palavra é você colocar a sua situação, que você pode estar enfrentando toda sorte de pressões, sabe?
a coisa pode ser complicada, sabe? O teu enfrentamento pode ser difícil, desafiador, certo? Mas a palavra de hoje trouxe para você que você precisa ser uma pessoa assertiva. Você precisa ter objetivo, você precisa ter força, você precisa ter foco, você precisa chegar lá, porque às vezes está enorme e está assolado, enfrenta zombaria e desprezo, tem consciência que é limitada e incapaz, tem muito a fazer e muito a tirar, a resolver. Ataque, vem, defenda-se, não se intimida, se fortaleça, e assim você terá a vitória. Pai, nós queremos diante do Senhor, nesta noite em que começamos falando que para o Senhor não há coisa maravilhosamente demais que o Senhor não possa fazer, Pai. Nós somos limitados, nossos recursos são limitados, mas uma coisa nós fazemos diante, Senhor, dos nossos desafios, das nossas muralhas ruídas, Pai, conforme a simbologia que eu trago aqui agora. Pai, Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes, diante dos desafios ou daquilo que nós queremos alcançar, Pai, isso pode estar acontecendo com o irmão que está aqui comigo aqui, com o irmão e irmã que está lá me assistindo ali no culto online, Pai, está precisando vencer, está precisando superar seus desafios, está precisando ter vitória nas suas lutas, e Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes vem oposições, dificuldades de toda sorte, Pai, que quer muitas vezes nos intimidar, que quer nos fazer recuar, que quer nos fazer desistir. Senhor, nesta noite, Pai, nós aprendemos que na dependência do Senhor, estando firme nesse propósito, nós podemos sim vencer, se o Senhor nos apoia, se o Senhor assina embaixo, Pai, nos dê condições e força interior, para podermos enfrentar os embates exteriores, em nome de Jesus, amém.